Bom dia, crianças! Então, hoje nós vamos começar com a atividade de língua portuguesa da nossa apostila, né? Que vocês têm esses desenhos aqui, né? História com desenhos. Então, vocês têm que escolher 3 desenhos desses e pintar. Aí, com esses 3 desenhos, vocês têm que construir uma história, tá? Não esqueçam de dar um título para a história de vocês. Então, vocês podem escolher. Vocês têm um castelo, uma fada, uma bruxa, o rei e a rainha, um dia de tempestade e um dia de sol. Então, vocês vão escolher 3 elementos e vão construir uma história, ok? Aí, como esse daí fica a critério de cada um escolher, então depois a professora vai corrigir individualmente, ok? Aí, de matemática, vocês têm várias situações matemáticas. Aí vocês vão ver que a professora deixou um espaço, né, ali do lado para vocês poderem estar fazendo cálculos, poder estar escrevendo. Caso falte espaço, vocês podem usar uma folha do caderno e daí colocar junto com a apostilinha para a professora poder estar corrigindo, ok? Então, vocês têm aqui as atividades, né? 6, 7, 8, 9, 10. A 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16, a 15, a 16, a 17 e 18, ok? Então, nós temos lá a número 15, que é uma situação matemática que vocês têm que fazer a conta, ok? A número 7, que ele é compor o número, então vocês vão colocar lá na tabelinha de valor, né, de valor e depois colocar quantas unidades tem, quantas centenas, quantas dezenas, tá? Vocês vão me indicar. Existem 2 formas de decompor, que é aquela que eu vou colocando o valor ou que eu vou colocando a unidade né, em que ele se encontra. Então, vocês podem escolher das 2 formas de decompor ele e colocar, ok? Aí, né, preferencialmente, colocando lá. Então, são 4 unidades, são 4 U, 6 dezenas, 6D e assim por diante, ok? A número 8, vocês têm que fazer o cálculo da população de São Luís, né? Então, aqui ele tem o valor inicial, aí aumentou para isso aqui. Eu quero saber quanto que cresceu, né? Mais isso aqui, e daí eu quero saber quanto que ficou no final, ok? Vou fazer a conta bonitinho. Daí, nesse caso aqui, vocês coloquem a resposta aqui na frente, ok? A número 9 tá falando sobre desconto nas latas de leite em pó, ok? Aí, eles querem saber quantas latas sobraram no final do dia, ok? Então, eu tenho o valor inicial, o valor retirado na primeira vez, aí foi quanto mais foi colocado e quanto foi tirado no final pelos clientes, de novo, ok? No período da tarde. Então, assim, eu tenho várias formas de fazer essa conta, cada um pode pensar na sua estratégia para estar fazendo ela, ok? Aí eu quero saber do José, se cada pote cada lata, né, custava R$6 e ele comprou 4 latas, quanto que ele pagou, né, nessa conta? Então, vocês vão fazer o valor, ok? E vão colocar lá para mim quanto que ele gastou nessa compra. A número 10 são divisões, então vocês vão montar. Aqui a divisão ela tá aparecendo com sinal de 2 pontos. Lembra que a professora falou que ela pode ser escrita com sinal de 2 pontos para separar o meu número que eu estou dividindo pelo meu divisor? Então, a primeira é 64.312 dividido por 2. Então, eu vou montar ela e resolver. Mesma coisa com as outras alternativas. Eu vou montar ela, colocar lá na minha chave e vou resolver as minhas contas, ok? A número 11, eu tenho outra situação matemática, né? Eu tenho uma fábrica que vendeu 283.356 veículos e no ano de 2018, 345.760 veículos. Eu quero saber quanto que vendeu juntando os 2 anos. Então, vocês vão fazer a conta e me responder, ok?
Aí, na número 12, eu tenho uma outra situação matemática, né? De uma multifuncional que tinha 16.943 funcionários e eles dispensaram, né? Eles mandaram embora 7.652 funcionários. E eu quero saber quantos funcionários ficaram no final, trabalhando ainda lá na multifuncional. Então, vocês vão fazer o cálculo. A número 13 também é uma situação matemática. Então, vocês têm o valor do carro quando você paga à vista, quando você está o dinheiro vivo, e ali quanto que ele sai quando você parcela esse valor. Aí eu quero saber qual a diferença, né? Quanto que ele vai pagar a mais se ele pagar a prazo. Então, vocês têm que descobrir que conta que vocês têm que fazer, ok? A número 14, né? Vocês têm os indicativos do Pelé, né, o jogador de futebol brasileiro, e o Maradona, que é o jogador argentino de futebol. Aí aqui vocês têm quando eles começaram a carreira, quando eles terminaram, quantos jogos cada um jogou, quantos gols cada um fez, né? E daí vocês têm as perguntas. Quem jogou por mais tempo? Quantos jogos Pelé participou a mais que o Maradona? Então, quantos gols Maradona precisava marcar para se igualar a Pelé? Quantos anos Pelé precisaria jogar para encerrar a carreira no mesmo ano que Maradona? Em que ano nasceu Pelé? Qual a idade de Maradona? Então, tudo isso aqui vocês têm que calcular, ok? A idade do Maradona é como se ele fosse vivo ainda até os dias de hoje, ok? Então, quantos anos ele teria se ele fosse vivo até hoje, tá? Essa número 15 aqui, vocês têm outra tabela e vocês têm que analisar os dados. Então, quem ganhou a primeira partida, né? Quem ganhou a última partida? Qual a diferença de pontos entre quem ganhou a primeira partida e quem ganhou a última partida? Então, eu vou pegar quem ganhou a primeira partida, quem ganhou a última partida, ver quem ganhou a mais e vou diminuir entre um e o outro para ver a diferença, né? Então, daí a letra D, eu vou analisar a terceira partida. Então, eu vou ver quem que ficou em primeiro lugar na terceira partida, quantos pontos fez a mais em quem ficou em segundo lugar, ok? E daí na segunda partida, na letra E, na segunda partida eu vou analisar quantos pontos a terceira colocada teria que fazer para chegar no valor da segunda colocada. Então, eu tenho que achar quem foi a terceira colocada e ver quantos pontos faltou para ela empatar ali com a segunda colocada, ok? Essa número 16 aqui, né, seria número 16. Então, eu tenho 17.204 laranjas e eu tenho que colocar esses saquinhos de meia dúzia. Meia dúzia são 6. Então, eu tenho que dividir essas 17.204 laranjas em saquinhos com 6 unidades para saber quantos saquinhos completos ele vai precisar, ok? Se sobrar laranja, ela não vai entrar em quantos saquinhos completos, né? Eu quero saber só saquinhos assim que não vai... que eu vou conseguir fechar eles com 6. Aí aqui eu tenho, na número 17 aqui, eu tenho 3 quadros e eu vou fazer o que se pede, né? Então aqui primeiro eu vou circular os números pares, aqui eu vou circular os números ímpares, e aqui eu vou analisar e vou circular o maior número par e o menor número ímpar, né? Aí depois eu vou colocar esses números aqui, né? Do menor, na ordem crescente, do menor para o maior. Vou escrever por extenso os números pares, tá? O nome deles. Vou decompor em ordem os números ímpares, né? Vou fazer que nem eu fiz lá, de colocar que nem o número 1897. Quantas unidades, quantas dezenas, quantas centenas, quantas unidades de milhar. Aí, eu vou achar o maior numeral e o menor numeral entre esses daqui. Aí eu vou colocar o sucessor e o antecessor. Então, o sucessor que vem depois, o antecessor que vem antes. Então, eu vou colocar lá o número, né? O maior numeral entre todos esses, eu vou colocar qual que é o sucessor e o antecessor dele e do menor numeral também, ok?
E daí a número 18, eu vou analisar essa forma aqui do descanso de panela e vou dizer qual forma geométrica que é formada por essa forma aqui, ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a prof, tá? Façam com bastante atenção. Lembrando que para fazer a decomposição, eu uso a tabela de valor lugar. Então, eu coloco um número aqui, aí eu vou colocar. Tem tantas unidades, tantas dezenas, tantas centenas, tantas unidades de milhar, tantas dezenas de milhar, tá? Decompor nas ordens é colocar isso, colocar quanto que eu tenho de cada uma, ok? Das ordens lá, quanto vale cada ordem.